como o Mika Galvão foi campeão mundial em 2024 em cima do Ende Murasaki. E um detalhe, né? Essa é a segunda final que eles disputaram no mesmo ano. E a luta começou daquele jeito, o Ende Murasaki já tava querendo chamar de guarda e deixou isso muito claro desde o começo. E o Mika, filho, queria que ia dar. Toma a Shibara ali, saíram da arena, voltou do meio. Assim que voltou do meio, ele engajou no Mika e chamou ele de guarda, chamou na De La Riva. O Ende tava conseguindo controlar bem o Mika, só que, filho, é o Mika Galvão. Ele já posicionou pra defender a De La Riva e começou a torear. Só que o Ende tem uma retenção de guarda muito boa. Mesmo o Mika espetando o joelho, ele conseguiu reter. Olha aí, o Mika sai, volta, espeta o joelho de novo. Só que em nenhum momento ele consegue passar a guarda. O Ende conseguiu reter e ele chamou na laço, né? Uma double laço. Só que o Mika, como não é bobo nem nada, filho, já se posicionou pra passar. E agora eu quero que vocês prestem atenção num detalhe muito importante que não fez o Mika conseguir passar a guarda do Ende aqui. O Mika se posicionou muito bem pra passar a guarda no leque ali, basicamente. Só que olha como o Ende Murasaki não soltou a pegada da laço. Isso não deixa o Mika passar a guarda dele. Então o trabalho do Mika é se estabilizar e fazer essa pegada soltar, meu irmão. E o Ende conseguiu segurar ela por muito tempo. Só que vocês sabem como o Mika é calmo, irmão. E uma hora o Ende não conseguiu mais segurar a pegada e aí imediatamente ele tem que estar em estado de alerta. Ele já vai se posicionando pra empurrar a cabeça do Mika pra não deixar ele concluir a passagem, irmão. Se ele tirar aquela perna dali, ele tá passado. E eles começam a se defender, engajam novamente e o Ende fica em pé pra defender a passagem. E aí rapidamente ele chama de novo. Só que de novo, o Mika sempre tá muito esperto, mano, e posicionado pra passar. Ele consegue se desvencilhar e vai pra toreada. Domina as duas pernas e começa a bater de um lado pro outro, de um lado pro outro. E se liga como o Ende Murasaki tem uma retenção de guarda muito boa, mano. Por mais que as tentativas de passagem do Mika sejam muito eficientes, o Ende consegue se defender. E aí, de novo, o Mika ameaça passar a guarda do Ende, ameaça bater na lateral e o Ende fica em pé pra se defender, meu parceiro. Ficou em pé, os dois acabam em pé e, de novo, o Ende chama de guarda. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa aula de passagem do Mika. Se posiciona pra fazer a passagem em leque novamente, então ele mata a perna mais distante do oponente e tenta ganhar a cabeça. E aí o Ende defende, só que o Mika muda de direção de uma vez, meu irmão, caindo no cut e conseguindo bater na lateral do Ende. Só que aí o Ende rapidamente vira de 4 apoio e eles ficam nessa posição. E aí o Mika ganha uma vantagem pela tentativa de passagem de guarda e o 4 apoio é uma posição neutra, como se os dois estivessem em pé. Então não tem situação de guarda. E aí o Mika ele encaixa a guilhotina e chama de guarda basicamente o Ende Murasaki. E aí quando ele cai por cima na guilhotina, ele ganha 2 pontos. Por isso que ele ganha esses 2 pontos aqui, certo? Como se ele tivesse chamado de guarda e raspado, tá? E aí o Ende Murasaki se posiciona e defende muito bem essa guilhotina. E aí o Mika ganha vantagem pela tentativa de finalização, o Ende consegue defender, vira de frente e ele raspa o Mika, ganhando 2 pontos. Aqui a luta tá 2-2, só que o Mika tá ganhando por 2 vantagens. O Ende precisa fazer alguma coisa pra passar essa guarda, só que ele não consegue. E aí o Mika coloca na fechada e acaba a luta. Mika Galvão campeão. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês sabiam dessa questão da posição neutra e também não esqueçam de curtir e seguir para mais conteúdos assim. Os